no meu período sabático, eu percebi que eu não era o sol do meu filho. Né? Já se passaram 7 anos. Hoje eu tenho dúvidas se eu sou. Eu acho que eu sou uma referência muito forte, mas o elo criado ali nos primeiros 7 anos foi muito forte entre mãe e filho. Eu ainda acredito que o sol, na minha filha mais velha, eu acho que há uma confusão. Agora, nós estamos tão unificados as nossas matrizes que tem um ponto que os 2 meninos vão ter dúvida de saber quem foi o sol e quem foi a lua. Então, existem 3 ciclos de influência e 4 tipos de relação entre pais e filhos. Vocês estão estabelecendo através de ciclos de influência, através do feedback, né, e através dos modelos mentais. O primeiro é um ciclo de influência positiva. Lembra o que é um ciclo de influência? Eu estou te influenciando, estou sendo influenciado por você. Então não subestima porque você faz isso com os filhos. Então existe um ciclo de influência positiva. Quanto mais tempo aquela criança se relaciona com você, mais positivo fica a mente da criança. Existe o ciclo de influência de equilíbrio. A criança, quanto mais tempo se relaciona com o pai, mais a impressão que está tudo bem. Quando na verdade não está, porque eu já te ensinei que uma relação humana ela não anda ela não é linear, ela é em espiral. Quando você achar que a relação com seu filho está linear, é porque está descendo. A relação tem que ser alimentada, a espiral ela tem que estar sendo alimentada para estar subindo. E você tem a relação em ciclo de influência negativa. Então você tem 3 relações que você pode estar estabelecendo com o seu filho. É importante entender isso. Então, uma relação de influência positiva são construídos sob efeito de feedback de reforço positivo, que eu já falei hoje, e é o ponto de partida para a construção do que eu mais vou trabalhar você aqui no MID, relacionamento de desenvolvimento. O grande objetivo do MID Paz é te estruturar para que você crie relacionamento de desenvolvimento. Porque você pode criar relacionamentos que é contrário ao desenvolvimento. Você pode destruir a autoestima. Então, esse é um conceito relativamente novo. Relacionamento e desenvolvimento é um conceito relativamente novo. Então, o que são relacionamentos e desenvolvimentos? São conexões por meio das quais os jovens manifestam o que têm de melhor. Então, esse conceito do MID, feedback de equilíbrio, trabalhar a empatia, trabalhar o teu filho naquilo que ele é bom, definir o perfil de inteligência dele, atacar ele no que ele é bom do perfil de inteligência, levar em consideração o perfil de temperamento, tentar ensiná-lo, né? É você que vai ter que fazer isso, a dominar a parte negativa do temperamento, principalmente a do perfil do temperamento, e estimular a parte boa dos 4 temperamentos através da mente autoconsciente. Ivan, me lembra o que é a mente autoconsciente? Lembrando, 99, 97 ou 99% das vezes você está no nível inconsciente, de 1 a 3% você está no nível consciente, e você pode elevar a tua mente ao nível autoconsciente e você pode fazer qualquer mudança. Porque o nível autoconsciente é o único nível que você pode provocar uma mudança no seu cérebro. Porque é o único nível onde a mente manda no cérebro. E hoje, né, no conceito do supercérebro, já está provado que quem define o papel do cérebro é a mente. Só que isso é muito novo, muito pouca gente faz isso, você acaba virando refém de memórias e aí é o cérebro que manda na mente. Os relacionamentos entre pais e seus filhos são relacionamentos de desenvolvimento particularmente poderosos, embora muitos outros relacionamentos também sejam importantes e poderosos. Deixa eu te explicar isso aqui. Vamos lá. Eu falei para você que os modelos mentais eles costumam ser construídos em 3 ambientes. Primeiro, socioambiental. Existe um ambiente cultural.
onde você foi criado, a forma, o bairro, o acesso que você tinha a outras pessoas, ele pode ter te modelado com muita força também. Você tem o biopsicológico, que é o que manda, pais e filhos. E você tem ainda o cognitivo. Às vezes um professor, às vezes um mestre, às vezes ele conseguiu ter uma influência muito grande em você. Então existem relacionamentos muito poderosos que podem sim mudar essa parte da criança. Uma relação em ciclo de influência positivo, ele traz 4 das 5 chaves de relacionamento e desenvolvimento. Então eu te falei que um relacionamento de desenvolvimento, ele tem 5 chaves. Quando você cria um ciclo de influência positivo, você já está trabalhando 5 chaves, 4 delas. A primeira, quando eu estou num relacionamento de desenvolvimento, primeiro, expresse cuidado, mostre que eu sou importante. Então é a relação que o Sol ou a Lua pode estabelecer. Como? Escutando. Mostre-me que eu sou importante para você. Me escute, me acolhe. Às vezes é uma característica muito feita pela Lua. Desafia o meu crescimento, me empurra. Uma coisa é você escutar a criança, a outra é você orientá-la. A que ela faça as conquistas dela. Que você não irá entregar o peixe, mas a vara. Então, você tem que desafiar o crescimento da criança. Me empurre. Forneça suporte e me ajude a concluir tarefas e alcançar metas. Olha, forneça suporte não quer dizer faça por mim. Quando você não interpreta essa chave, você leva a criança para a primeira trilha da depressão. Superproteção e parentalidade intensiva. Hoje tem pais que estão tentando resolver todos os problemas dos filhos e chamam isso de suporte. Isso não é a chave de um relacionamento de desenvolvimento. Tem uma pesquisa feita, teve um escândalo agora, recente nos Estados Unidos, a quantidade de diplomas comprados, de entradas compradas de alunos nas principais universidades americanas. Foi um escândalo gigantesco. Famílias que pagavam milhares de dólares pela entrada dos filhos. Ou seja, ao invés de preparar os filhos para entrar na universidade, os pais simplificaram o caminho. Não, deixa que eu te forneça um suporte, eu compro a vaga. Só que isso foi um escândalo, deu prisão de reitor de faculdade. Um dos grandes escândalos nos Estados Unidos foi esse. Compartilhe o poder, trate-me com respeito e me dê a chance de dar uma opinião. Então, quando você cria um ciclo de influência positivo, você já está... Eu poderia até ter colocado o 5º aqui, eu não coloquei ainda, porque este não é o momento, né? Esse é o momento ali na frente. Talvez na adolescência ele já seria. Quando você tem um ciclo de influência positivo, você entende e você tem um preparo socioemocional que às vezes é o momento de você trazer alguém para o jogo. Você não tem que ser perfeito, você não tem que ser o super-homem. Essa fase vai mudar, principalmente de 7 a 14. Às vezes você vai precisar mesmo de buscar outra pessoa em outra área. Deixa a criança, expanda as possibilidades dela. Então, uma relação de ciclo de influência e de equilíbrio são construídas sob efeito de feedback de equilíbrio. É o ponto de partida para 2 trilhas da depressão da adolescência. Eu tenho muito medo do feedback de equilíbrio. Eu vou te dizer por quê. Nos últimos 5 anos, se eu fizesse um diagnóstico final, o principal motivo de separação entre casais que eu vi. Foi o principal ponto de crianças com a autoestima destruída, depressivas. Por quê? A pessoa que passa o feedback de equilíbrio é um perigo. Então você tem que observar se seu filho não tem essa característica. São pessoas que estão extremamente agredidas por dentro
Mas por fora estou mostrando a imagem, está tudo bem. Quem é que está errando no processo? A pessoa que passou o processo. Olha, a pessoa te agride e você não reage, demonstra que está tudo bem, inconscientemente ela entendeu que aquela agressão faz parte do jogo. Não é que a pessoa faz por maldade. Como eu falei, vocês têm que lembrar do ambiente biopsicológico. Às vezes, o cônjuge, um deles veio de um ambiente extremamente hostil. Ele viveu, na verdade ele não viveu, ele sobreviveu àquele ambiente. Quando ele casa com outro que veio de um ambiente extremamente harmônico, para ele bater que eu digo no sentido de agredir verbalmente, ser grosseiro, levantar a voz, é normal. Ele sobreviveu assim, ele chegou até aqui assim. O inconsciente dele está programado para o ataque. Você veio num ambiente laissez-faire, tranquilão, né? Onde todo mundo... Então, vai haver. Agora, você imagina se você passa um feedback de equilíbrio nesse caso. O que vai acontecer? Não. Eu a vida inteira vivi assim, por que agora eu não vou viver? É a hora que o casal tem que impor o limite no começo. Aqui não. Na sua casa, na casa que você veio, eu até entendo que isso era normal. Aqui não, na minha não é e eu não aceito aqui em casa. E tem que ser assim, gente. Negociar isso chama-se negociar valores. De novo eu estou falando, a principal ferramenta do mídia é a matriz de valor. Para aí. Eu até te entendo, Tecel. Eu tenho até tolerância e compaixão pela forma que você me trata, que você me tratou agora. Levando em consideração a história que você tem. Mas aqui não. Porque eu não venho desse ambiente, eu não tenho isso como valor. E mais, você está me agredindo tais e tais valores meus. Você está me desrespeitando. Eu? Mas isso não é desrespeito. Falar alto, gritar, isso não é desrespeito. Não é desrespeito no seu modelo mental. No meu é. Agora imagina a cena, uma criança olhando e assistindo esse debate. E acontece direto. Porque essas discussões acontecem na mesa do almoço e do jantar. Então a criança fala, gente, afinal de contas, o que é certo? Um grita com o outro e diz que é normal. O outro está reagindo dizendo que não aceita. E eu? Afinal de contas, eu fico do lado de quem? Óbvio que é do lado do que for mais cômodo. Então, não existe o feedback de equilíbrio, ele destrói relações. E tem crianças que têm hábitos. Agora eu vou te falar uma coisa. O feedback de equilíbrio, ele não é da natureza humana. Se seu filho adotou esse hábito de te passar feedback de equilíbrio, ele tem medo de você. Existe uma relação estabelecida com os pais baseada em medo e que provavelmente veio do conceito da modelagem mental do respeito, cala a boca e me respeita. O cala a boca e me respeita literalmente finge que gostou, engole o choro. Eu não estou te perguntando, eu estou te mandando. Essas frases vão transformando a personalidade da criança numa personalidade de feedback de equilíbrio. Amanhã ele passa a dar feedback de equilíbrio para os amigos na escola. Então os amigos começam a pegar no pé e falar, não, tudo bem, eu não posso reagir, cala a boca e me respeita. Depois ele casa. Depois ele vai trabalhar. Gente, o que eles estão percebendo, essa trilha aqui, está explodindo depois dos 20 anos. Esse processo depressivo começa entre 10 e 19, mas vai destruir casamentos e carreiras ali no quarto setênio, quinto setênio. É de 21 a 28, de 28 a 35 é que a confusão fica grande. Porque eles com 21 anos falam, cadê minha mãe, cadê meu pai para resolver meus problemas? Como é que eu reajo agora que meu chefe está fazendo assédio moral? Né? Eu estou brigando por um espaço na empresa e tomei um chega para lá. Como é que eu faço? Eu tenho que calar a boca, engolir o choro,
né? O meu casamento, o meu cônjuge está agredindo todos os meus valores. O que eu faço? Cala a boca e respeita. Afinal, respeito é isso. Vocês percebem o perigo do feedback de equilíbrio? Então, o feedback de equilíbrio aqui eu estou alertando tanto para a relação como entre cônjuges. Por quê? Porque geralmente uma criança aprende o feedback de equilíbrio assistindo, tá? Hoje eu vou mostrar para vocês um estudo feito na Universidade de Harvard por um professor chamado Chris Argyris, que ele mostra isso. A criança não aprende pela fala. Ela aprende pela checagem do que você fala e o comportamento. Então, ela ouve o pai falar, respeita, você tem que respeitar as pessoas. Ele olha para o lado, o pai está usando uma palavra de baixo calão com a mãe. Está levantando a voz com a mãe. Ele fala, peraí, entendi o que é respeito. Respeita isso aqui, ó. Ele fala para eu respeitar, mas olha como ele trata a minha mãe. E é assim que ele absorve. Ele não vai aprender o que você disse, ele vai aprender o que você fez. Respeitar é ir para cima. Eu tenho casos aqui clássicos, principalmente primogênito. Eu tenho casos aqui que o primogênito quase que sai uma réplica do pai. Aí o filho do meio geralmente tem eu estava ajudando uma família, né? Então você vê, o pai só trabalhava feedback de reforço negativo, mas ele é idêntico. O do meio médio, a mais filha com a autoestima destruída, a mais nova. Então, esse é um processo que você precisa prestar atenção. Então, vamos voltar para o infográfico e ver o que o feedback de equilíbrio ajuda nas trilhas da depressão. Primeiro, superproteção ou parentalidade intensiva. Ivan, não entendi. A criança te agride. A criança literalmente te desrespeita. Ao invés de você negociar valores, você não tem que dizer a palavra não faz isso, meu filho. Não, você tem que dizer o que faça isso, é diferente. O educar não é pela palavra não, é pela palavra, é por verbos de afirmativo, você afirma. É por uma afirmação que se educa. Então, não faz isso com a mamãe não, filhinho, você está machucando a mamãe. Feedback de equilíbrio. Você não diz não, faça, você diz faça isso. Você não vai dizer, você não vai assistir mais TV. Quanto tempo você ainda precisa para terminar isso aí? Te dou mais 10 minutos, tá bom? Você já está afirmando. É diferente. Então, o feedback de equilíbrio, quando um pai ou uma mãe passa para o filho, está levando ele para a primeira trilha, né? Depois, cria uma relação fraca. Então, lá na frente, quando precisa de uma... Gente, aos 14 anos, existe uma virada de chave. E eu já tive alunos que, inclusive, duvidaram que era com tanta precisão. Aquela pessoa começa a te enxergar como um fraco. Literalmente é isso que acontece. Então, a referência que eu procuro quando eu estou em dúvida, estou angustiado, não é a pessoa que provavelmente a lua. Agora, você pode ser uma lua extremamente forte. Eu estou dizendo que se você for uma lua, ou até mesmo um sol, que adotou a estratégia do feedback de equilíbrio, acredite, isso não é uma relação forte e o seu filho vai procurar uma relação forte na adolescência. Entre 14 e 21 anos, ele vai procurar alguém para que este alguém mostre para ele o que fazer. Então, este é a questão do problema, né, do feedback de reforço, de equilíbrio. Então, uma relação de ciclo de influência negativa são construídos sob efeito de feedback de reforço negativo. Uma relação de ciclo de influência de reforço negativo direciona a criança para todas as 4 trilhas. Olha, eu vou te falar uma coisa. A chance de você não estar criando seus filhos em feedback de reforço negativo é mínima. Por quê? Porque culturalmente nós fomos criados e não tem culpa. Essa é a beleza de entender a vida, entender a cadeia hereditária. A humanidade está passando por uma maturidade.
A nossa cultura está passando por uma maturidade. Então, era normal. Eu tenho relatos de adolescentes recentes mesmo. Eu tenho um relato de uma menina, muito bonita, inclusive, né, e ela sempre se relatou que se achava feia. E eu achei estranho aquilo. Estava conversando com ela recentemente. A mãe dela tinha o hábito de todas as vezes que ela mesma escolhia a roupa dela, a mãe dela fazia uma chacota com ela e botava um apelido nela. Isso foi entrando no inconsciente dela de um jeito que ela se convenceu que era feia e que ela não sabia se vestir. Quando ela estava isso com muita revolta, eu falei, checa se não aconteceu para trás. Não deu outra. Era uma característica que vinha na cadeia hereditária. Expressões, frases, são muito comuns entre famílias. Então, o feedback de reforço negativo, ele tem esse hábito, né? Ele reforça as 4 trilhas. A superproteção, ou a parentalidade intensiva, excesso de pressão e resultado, também ele trabalha. Poxa, Ivan, mas vivendo sob efeito de expectativas irreais advindas de redes sociais, por que todo mundo na rede social é bom? Porque qual que é a lógica da rede social? Por que ela ela foi descoberta como uma das trilhas da depressão? Como se vive um mundo virtual, e vou te falar, o erro aqui, eu te falei, eu já te expliquei isso, eu vou reforçar. Essa trilha, ela tem duas coisas importantes para o pai observar. A criança acredita que na rede social é real, aquele mundo é o mundo real. Eu só recebo feedback negativo, eu sou feio, eu sou incompetente, eu sou desastrado, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí eu vou para a rede social, meus amigos estão tomando banho, estão na lancha, estão viajando, estão na Disney, estão não sei o que, está todo mundo rindo. Eu sou um zero à esquerda mesmo. Agora, e tem outro efeito da rede social, quando o seu filho cria uma vida virtual falsa. Então, 2 características que você tem que estar olhando. Se seu filho não está comparando a vida dele com vidas que não existem. É como se eu estivesse comparando a minha vida com a vida de um ator em um filme. Ou se ele não está criando, então eu converso demais com meus filhos sobre a importância de não criar um mundo virtual falso. Para que a rede social não foi criada para dividir isso. Então era para discutir conceitos. E adolescentes precisando de relação forte com os pais. Peraí, mas se você me denegriu a vida inteira, agora que eu preciso de você, você acha que é você que eu vou procurar? Se eu não tenho sol em casa, eu vou achar na rua. E geralmente ela começa a procurar o sol entre 14 e 21 anos. E aí eu vou te dizer, você literalmente é refém da sorte agora. Recentemente eu vou dizer um caso para vocês que me chocou. A criança não tinha um sol, muito bem claro. Pelo contrário, ele tinha uma aversão ao sol. Ele tinha um sol, mas um sol agressivo, um sol que humilha, um sol que... é muita característica, às vezes, do sol ser muito forte. Uma relação rasa, que eu chamo. O que ele fez? Aos 14 anos, ele desvinculou desse sol e começou a procurar o sol na internet. Nas redes sociais, ele achou um sol bacana dentro de Bangu. Ele conseguiu encontrar, eu não sei como, uma relação. Ele, numa cidade do centro-oeste, vinculou um elo com uma pessoa, um traficante no Rio de Janeiro. E eles criaram um elo ao ponto de uma criança de 14, 15 anos comprando uma arma. Esse é o problema da falta de relação forte com os pais. Antigamente, você cercava teu filho muito fácil. Chegava da escola, você cercava ele em casa ou no apartamento, o limite dele a procurar um sol era mínimo. Hoje, a hora que eu chego em casa, eu ligo um computador ou um smartphone, eu falo com qualquer uma das 7 bilhões de pessoas do mundo. É uma questão de língua.
Então, o cuidado que você tem que ter, por isso tem que criar uma relação forte. Quando a criança sofre um ataque e ela tem uma matriz de valor muito forte, ela vai impor a matriz, e quando ela estiver sentindo dificuldade, ela vai procurar o porto seguro em casa. Ela vai procurar referência em casa, ela vai discutir as dúvidas em casa. Por quê? Porque ela tem uma relação forte com os pais. Então, olha como o vínculo modelo mental, feedback, e vocês vão receber outras informações. Modelo mental, feedback, se fecha em cima das trilhas da depressão de jovens e adolescentes. Com esse exemplo que eu te dei, com essa divisão da mente do pai e da mãe, a criança começou a construir a sua própria matriz de relações humanas. Te lembrando que todos esses infográficos que eu estou apresentando, você pode baixar em PDF. Aqui, os infográficos que eu falei recentemente, das trilhas, eu imagino que você já tenha baixado. É importante você baixar esse da matriz de relações humanas, porque você vai... É muito importante que o pai e a mãe monte o seu infográfico primeiro, né? Então, o infográfico da matriz das relações humanas, a criança começa a construir o seu próprio infográfico. O primeiro quadrante a gente chama de relações leves. Por quê? Olha só, o eixo X, que é o eixo horizontal, ele no extremo tem uma harmonia muito grande nas relações, a harmonia máxima, e no extremo oposto, o atrito, uma relação muito conflituosa. No eixo Y, que é o vertical, você tem muita superficialidade e muita profundidade. Então, o que é uma relação leve? Ela é harmônica, mas ela é superficial. Acaba sendo óbvio, são as relações que você tem no dia a dia. Relações que você tem, às vezes, com colegas, às vezes com pessoas que você conhece, às vezes o porteiro do seu prédio, às vezes uma mãe de um colega que você só bate papo na porta da escola. São relações leves, né? Elas são harmônicas, óbvias, mas elas são extremamente superficiais. Você não tem nenhum tipo de profundidade na relação. Então, vamos ver as características dessa relação leve? Primeiro, a harmonia não é real, provém de uma educação permissiva. Quando você, um pai ou uma mãe, estabelece uma relação leve, a relação leve não deve existir numa relação entre pais e filhos. A principal característica dessa relação, pode ter certeza, tem alguém trabalhando feedback de equilíbrio. Então a harmonia não é real. Eu não me aprofundo na relação com meu filho. Você quer ver uma coisa? Recentemente eu recebi uma pessoa que me falou que a casa era um poço de harmonia. Quando eu pedi para me descrever a casa e a rotina era o seguinte: de manhã todo mundo acorda voando, aquela correria louca dentro de casa, todo mundo tomando café meio que em pé, cada um vai para o trabalho e os meninos para a escola. Ótimo. Conflito zero. Volta todo mundo, almoça, o pai não almoça em casa, a mãe às vezes almoça, então geralmente a família almoça separado. Na parte da tarde, os filhos ficam em casa, a mãe chega no final da tarde, vai preparar o lanche, o pai chega, todo mundo toma um lanche. O que o pai fala? Como é que foi seu dia? Oi, meu amor, tudo bem? Me conta um pouco. Mas aquela história que na verdade não é real, não buscou uma informação verdadeira, não buscou ler, usar empatia afetuosa com as crianças. Então não teve uma escuta verdadeira. Depois, a rotina é: sai todo mundo da mesa de jantar e vai para a sala de TV. O pai vai ver uma série, a mãe e os filhos ficam do lado mexendo nos celulares porque não interessam pela série, mas entendem que precisam ficar juntos para manter a família unida. Gente, uma rotina dessa, qualquer casa você tem harmonia. Então, é uma educação geralmente muito permissiva. As relações leves geram emoções positivas, mas criam jovens com baixa autoestima. Você, na verdade, lembra da lei de causa e efeito que eu te ensinei. A lei de causa e efeito, ela é poderosa porque ela atua passado, presente e futuro. No passado, existe o quê? Efeito latente. Vem dormindo do passado
uma falsa harmonia. No presente, você pode mudar isso. Então, vamos supor que assistindo essa aula, você percebeu. Lembra, você não muda nada no emocional da noite para o dia. Você percebeu e vai começar um processo de mudança. Então, você tem agora o efeito manifesto, efeito do seu passado está se manifestando agora. Você tem a causa, a intenção, o que você pode mudar agora. E você tem efeitos latentes que estão vindo do passado. Tem efeitos latentes que você está gerando agora para o seu futuro. E no futuro, o que eu tenho? Uma causa inerente, ou seja, uma característica inerente em mim. E, consequentemente, você pode estar criando o seu filho. E efeitos latentes. Então, vamos olhar para uma criança que tem uma relação leve em casa. Vamos olhar como causa inerente. Uma criança insegura, uma criança que recebeu educação permissiva, uma criança que tem na causa inerente que vai querer porque quer que as coisas saiam do jeito que ele quer, porque foi assim que ele foi educado. O efeito latente que dorme na vida dessa criança é conflito. Você pode saber, escola, empresas, vida profissional que veio por aí, vai vir muito conflito. É uma pessoa que não sabe lidar com a frustração, por exemplo. Recentemente, eu recebi uma informação de um jovem que estava fazendo medicina numa universidade federal. Teve uma briga com a noiva e suicidou. Foi a grande primeira frustração da vida dele, ou seja, a pessoa não tem preparo para passar por um processo de frustração. Por quê? Porque recebeu uma educação muito leve, muito estima de feedback de equilíbrio. Depois, opera em ciclos de influência de equilíbrio, advém de feedback de equilíbrio. A harmonia não é real. Geralmente, eu vejo isso demais na porta de escola. Há uma harmonia, dá a sensação que não há conflito. Gente, e tem muitas vezes está acontecendo, e eu vou falar isso no curso, a mãe que herda a guarda dos filhos, ela chega exausta em casa. Ela trabalhou, ela cuidou das crianças, ela cuidou da casa, ela cuidou da refeição, ela cuidou da escola. Ela chega no final do dia, a última coisa que ela suporta é um conflito. Muitas vezes ela adota o feedback de equilíbrio por não ter força física. E isso é um estudo feito por um professor de Princeton com uma professora de Harvard, que eu vou apresentar aqui, que está causando um efeito no cérebro da mulher, e a mulher acaba optando pelo feedback de equilíbrio, porque ela não aguenta viver esse conflito. Então, vou montar um infográfico agora para vocês, da matriz de relações humanas. Eu vou montar um infográfico só das relações leves para você guardar. Fica mais fácil para você ter isso na memória. Então, vamos lá. Matriz de relações leves. A harmonia não é real, provém de uma educação permissiva. As relações leves geram emoções positivas, mas criam jovens com baixa autoestima. Opera em ciclo de influência de equilíbrio, advém de feedbacks de equilíbrio. Então, vamos voltar. E por como é que um pai consegue gerar uma relação leve? A gente chama de educação em baixa alavancagem. Então, eu vou te explicar um pouco o que é isso. O que é uma educação em baixa alavancagem? A criança enxerga a relação como leve porque normalmente os pais não permitem a presença da frustração ou do estresse positivo. Então ela é leve. Todas as vezes que a criança vai se frustrar, o pai cede, ou a mãe cede, ou os dois cedem. Todas as vezes que a criança iria passar por um estresse, que iria gerar um crescimento emocional, a gente chama isso de estresse positivo, um estresse onde a criança precisa passar, uma frustração que a criança precisa viver com o suporte dos pais. Não existe estresse em criança sem suporte, não existe. O estresse, mesmo que o positivo, tem que receber suporte dos pais. Então, a criança enxerga a relação leve, por quê? Porque ela não se frustra.
E aí entra aquela parentalidade intensiva. Ou os pais limpa-trilhos. Eles são sempre um passo na frente dos filhos. Tudo que vá frustrar ou estressar a criança, eles já estão tirando da estrada do caminho dos filhos. Por isso que eles são chamados de pai limpa-trilhos. Então, na verdade, muitos pais acham que isso estão dando uma educação harmônica quando estão destruindo a autoestima da criança.